de hoje nós vamos aprender sobre o fio do tecido. Para que serve? O que é o fio do tecido? Bom, o fio do tecido é ele que vai determinar o caimento da sua peça. Então, se você for cortar a sua peça no tecido no sentido do urdume ou no sentido enviesado, nós vamos já saber o que é tudo isso, vai diferenciar o caimento da sua peça, tá bom? Então, o que é o urdume e o que é a trama do tecido, tá? Então, o que nós vamos fazer? O urdume é quando a gente compra o tecido que tem aqueles pontilhadinhos, aquele a gente chama de ourela, que a gente chama de ourela. Então, a ourela, o sentido da ourela é o urdume do tecido, tá? Então, esse urdume a gente geralmente utiliza como o fio do tecido, tá? Então, toda vez que você for cortar uma roupa, você corta no sentido do fio do tecido, que é na direção do urdume, que é a parte do comprimento do tecido. A trama é a largura do tecido, tá? Então, geralmente a gente corta o fio do tecido no sentido da auréola, no sentido do urdume. Quando a gente corta um tecido enviesado, que aí ele já fica com um caimento diferente, né? Então a gente corta ele dessa forma. O enviesado, ele é cortado dessa forma. Ele é cortado de uma forma no tecido na diagonal. Vou até escrever aqui, ó, na diagonal. É quando você corta o seu tecido nesse sentido. Então, ele vai ficar um caimento mais molinho. Independente do tecido, quando você corta ele enviesado, ele fica um caimento mais molinho. Então, quanto mais fininho o tecido, mais o caimento dele fica bem melhor no sentido enviesado. Então, dependendo do modelo que você for fazer, no sentido enviesado dá um caimento bem melhor, tá? Em relação ao fio do tecido, já recebi várias vezes uma pergunta. Alexandra, eu tenho vários tecidos em casa e alguns deles não têm ourela. Como que eu sei o sentido do tecido, né? O sentido do fio do tecido? Vou dar uma dica para vocês bem legal. Ó, aqui eu tenho um pedaço de tecido, é um tricoline, né? Não estica, é um tecido que não é malha, é um tecido plano, né? E aqui eu não tenho a ourela, né? Como que eu sei qual é, né, o sentido do fio do tecido? O que você vai fazer? A primeira dica. Você vai esticar mesmo o tecido, vai pegar um lado do outro, na mesma direção, pega o seu dedo e coloca na mesma direção e vai esticar, ó. Vê que desse lado que ele estica nada, quase nada, né? Aí você vai fazer a mesma coisa no outro sentido. Ó, eu vou pegar aqui, ó. Você vê a diferença? Que desse lado que ele estica um pouquinho mais, não é? Deu pra ver? Ó, vou fazer novamente, ó. Desse lado aqui, ó. Eu tô puxando, ó. Agora eu vou fazer desse outro sentido. Ó, como ele cede um pouquinho. Então, desse lado que ele cede um pouco mais, ele é a trama. Ele fica desse lado aqui em cima. E esse lado que cede quase nada, esse aqui não cede praticamente nada, é o lado do urdume. Então, é o lado que teria a aurela. Tá? Se você fosse comprar na loja, ele estaria a aurela aqui desse lado. Então, é uma dica bem legal. Outra dica é você puxar um fiozinho. Você puxar um fiozinho. Aí eu puxei desse lado aqui, agora eu vou puxar um fiozinho desse lado aqui. Opa! Você tira um fiozinho de cada lado. Aí você vai fazer o mesmo teste. Esse fiozinho aqui, ó, aqui de longe não dá pra ver, mas quando você estiver fazendo em casa, você estica ele. Opa! Vou de novo. Esse fiozinho aqui, ó, você vai esticar ele, ó. Não dá quase pra ver, né, que tem um fiozinho só. E esse outro também, eu vou esticar. Aí você vai ver o fiozinho que esticar mais um pouquinho, ele é a trama. Então a trama, ela sempre cede mais um pouquinho, né? Você pode fazer esses dois testes, tá? Eu vou dar uma dica pra vocês bem legal também. Quando você fizer com o fio, você tirar um fiozinho do tecido, o que você vai fazer? Você tira um fio do lado e o fio do outro. Aí você pega ele e marca na régua mesmo, quanto que ele vai ceder. Então, o que ceder mais, o que esticar mais é a trama, o que esticar menos é o urdume, tá? Então, uma dica bem legal para você que tem um tecido em casa e não sabe qual é o fio do tecido, não sabe qual é a parte que tinha a aurela, né? Então, uma dica bem legal para vocês. Bom, e essa foi a aula de fio do tecido. E se você tem algum tecido que não tenha aurela, já faça logo esse teste, tá bom?
e até a próxima aula.